Albert Einstein. Em 1902, a vida começa a mudar. Os novos problemas que estava enfrentando fizeram com que seu amigo e colega da Politécnica, Marcel Grossmann, pedisse a seu pai que ajudasse Einstein, e ele o fez. Recomendou a Friedrich Haller, chefe da repartição de patentes em Berna, em 16 de junho de 1902. Einstein tornou-se perito técnico na repartição de patentes. Antes de continuarmos com o contexto referido até então, iremos abordar algo mais sobre a intimidade de Einstein. Refere-se à sua vida pessoal e aos seus casamentos. Essa abordagem torna-se necessária não só pelo assunto em si, que gera interesse por si só, mas também com o objetivo de tentarmos buscar relações ou analisar as já existentes. Entre sua personalidade, seus trabalhos, o momento histórico ou quaisquer aspectos que possam utilizar para esse fim. Como já foi dito, Einstein terminou seus estudos no ETH em 1900, juntamente com 3 colegas que estudavam na mesma classe. Mas não eram os únicos. Havia também uma aluna, a única mulher da classe, a colega Mileva Marek, 4 anos mais velha que Einstein, e apesar da idade, causou-lhe admiração e posteriormente ambos se aproximaram. Abre aspas, Brian, 1998, fecha aspas. Em 1896, ano em que passou a integrar o corpo discente da Politécnica, Einstein namorava a jovem Marie Winteler. Tanto seus pais quanto os da jovem aprovavam a união e os pais não só gostavam de Einstein, como o acolheram em sua casa durante um período. Talvez por gostar tanto da família Winteler, é que Einstein, a partir de determinado momento, não mais respondeu às cartas de Marie. Provavelmente, não saberia como lhe contar a respeito da colega Mileva, abre aspas, Brian, 1998, fecha aspas. Pauline, mãe de Einstein, não aceitava seu namoro com uma mulher mais velha e não gostava de Mileva, o que transtornava seu filho, que estava apaixonado. Com sua nova namorada, podia conversar sobre matemática e física e tudo aquilo que mais gostava, já que Mileva apreciava os assuntos e também estudava as mesmas coisas. Abre aspas, Paz, 1982, fecha aspas. Einstein e Mileva correspondiam-se através de cartas, nas quais ele relatava em detalhes nada sutis as conversas entre ele e sua mãe, chegando a escrever que Pauline havia dito que ela jamais poderia casar-se com sua amada, por ele ser e por ela ser, no caso, uma mulher velha, pouco feminina e pouco saudável. Esta última característica referia-se ao fato de Mileva, por causa de um problema congênito nos quadris, ter um andar desengonçado, abre aspas, Brian, 1998, fecha aspas. Ao mesmo tempo em que escrevia com uma sinceridade que magoava Mileva,
ele escrevia declarações de amor, muito parecida, inclusive, com as que escrevia antes para Marie-Éve Teller. Einstein descrevia suas conversas nada amistosas com sua mãe sobre seu relacionamento amoroso a Mileva, contando minuciosamente as impressões de sua mãe sobre sua namorada, fato que a magoava devido à sinceridade com que Einstein descrevia tais diálogos. Teve várias e sucessivas discussões com seus pais, principalmente sua mãe, por causa de seu relacionamento com Mileva, e apesar de todos os contratempos, casaram-se em outubro de 1901. Antes disso, passaram por diversos problemas, principalmente pela falta de dinheiro e com a então incerteza de Einstein a respeito da obtenção da nacionalidade suíça, que só obteve em fevereiro de 1901. Abre aspas, Briand, 1998, fecha aspas. Sobreviviam das aulas particulares que ambos davam, e enquanto isso, ele esperava, ansiosos, que seus trabalhos fossem aceitos por alguma universidade. Inúmeros problemas abalavam Einstein e os desestimulavam. Tentou por várias vezes ver um de seus artigos publicados, mas não obteve resposta. Enviou 2 vezes consecutivos o mesmo trabalho a Wilhelm Oswald, físico-químico da Universidade de Leipzig. Entre estes, o que lhe daria o Prêmio Nobel em 1909, mas que naquela ocasião não foram aceitos. Estava tão aflito que seu pai mandou uma carta a este mesmo professor, mas assim como Albert, não obteve sequer uma resposta. Abre aspas, Briand, 1998, fecha aspas. As coisas começaram a melhorar entre maio e junho, quando 2 colegas de classe lhe indicaram para um trabalho temporário, como professor de matemática, em uma escola no norte da Suíça. Estava feliz na escola, não só porque gostava de ensinar matemática, mas principalmente porque lhe sobrava as tardes para estudar e desenvolver seus trabalhos. Entre estes, a teoria de Boltzmann sobre a teoria cinética dos gases, abre aspas, País, 1982, fecha aspas. Quando o trabalho temporário acabou, estava disposto a conseguir qualquer emprego, principalmente porque aquilo que sua mãe mais temia aconteceu. Mileva estava grávida. Esconderam de Pauline e Hermann o acontecido e Mileva foi para a Sérvia, onde estava sua família, enquanto Einstein foi para Schaffhausen, cidade suíça, dar aulas em troca de aproximadamente $30 mensais, que era a única coisa que havia conseguido. Abre aspas, Briand, 1998, fecha aspas. Albert e Mileva se correspondiam constantemente e no 7º mês de gravidez eles se referiam à criança pelo nome de Liesel, que era o nome que eles haviam escolhido, caso fosse uma menina, como queria Mileva, ou Hazel, caso fosse um menino, como queria Einstein. Estavam, no entanto, preocupados com a situação, pois escondiam a gravidez de Mileva, não tinham dinheiro e estavam separados. Foi então que seu amigo Marcel Grossman
lhe informou que a vaga no escritório de patentes estava para ser preenchida e que essa seria provavelmente sua. Abre aspas, Brian, 1998, fecha aspas. Enquanto aguardava ansioso a possibilidade de poder trabalhar no tal escritório de patentes, sua mãe escrevia para os pais de Mileva, ofendendo-a e reiterando a sua posição contrária ao relacionamento da jovem com seu filho, e principalmente um possível casamento, abre aspas, Bernstein, 1973, fecha aspas. Em meio a tantos contratempos, nasceu em fevereiro de 1902 Liesl, a primeira filha do casal Einstein. Mostrava-se um pai amável e atencioso, escrevendo constantemente para saber de sua filha, se estava se alimentando bem, como era, e dizendo que a amava mesmo antes de conhecê-la. Ao mesmo tempo, enchia Mileva de esperança ao falar de Berna e de como ela iria gostar da cidade. Abre aspas, Brian, 1998, fecha aspas. Nota de rodapé. Oswald redimiu-se ao indicar, em 1910, Einstein ao Prêmio Nobel, embora ele só o tenha recebido em 1921. Enquanto não recebia resposta sobre o possível trabalho, anunciou seus serviços de aulas particulares em um jornal. Assim que chegou na cidade, um dos alunos que conseguiu Solovini se transformou em seu amigo, pois compartilhava de muitas ideias a respeito da filosofia, entre outras. Abre aspas, Paz, 1982, fecha aspas. Ainda escrevia constantemente a Mileva e dizia-lhe para ter um pouco mais de paciência com relação à sua família. Não se sabe se souberam da existência da criança, segundo afirma Dennis Brian em Einstein, A Ciência da Vida. Abre aspas, Brian, 1998, fecha aspas. Um fato, no mínimo, curioso é que depois de ter apresentado preocupação e afeto pela recém-nascida filha, Einstein não mais se pronunciou a respeito da mesma nas outras cartas e sequer voltou a tocar no nome de Liesl. Uma semana depois, e novamente 3 mais tarde, a carta em que dizia amar a filha, e nem depois. Como se ela tivesse morrido, o que não concordam os pesquisadores, pois em sua concepção ele teria escrito dando-lhe os pêsames e mostrando-se triste ou qualquer outra atitude que desse indício a um possível falecimento da criança. Abre aspas, Brian, 1998, fecha aspas. Muitos acreditam que a filha de Albert Einstein tenha sido dada em adoção e indicam algumas cartas que mostram como evidência. Segundo eles, dessa versão, isso leva a crer que ela viveu, mas foi criada por outra família. Um dos indícios, segundo afirma Denise Brian, é o fato de que em 1935, ao ser informada que, na Europa, uma mulher tentava convencer a todos de que era filha dele, Einstein então contratou um detetive para averiguar a veracidade dos fatos.
abre aspas, Brian, 1998, o que indica que ele acreditava que sua filha estava viva. Outras considerações e a criatividade em Albert Einstein. A ciência e a teoria científica são produtos históricos. Uma interpretação surge em dado momento, e não em outro qualquer, porque estão reunidas as diferentes condições para sua elaboração. Esta afirmação é ilustrada pela multiplicidade de casos em que as descobertas têm data muito próximas, feitas por sábios que, segundo todas as probabilidades, ignoram os trabalhos respectivos. Rosmoduk, 1983. Nada mais natural que uma personalidade como Einstein seja objeto de estudo de várias pessoas em diversas áreas. A brusca mudança de paradigma, abre aspas, Kuhn, 1970, fecha aspas, que Einstein impetrou, por si só já é algo bastante razoável para despertar tanto interesse. Até seu cérebro, depois da morte, serviu para estudo e constantes pesquisas por parte de médicos e psicólogos. Estes últimos tentam até hoje analisar sua personalidade e as possíveis relações existentes entre todo o processo de desenvolvimento de vários aspectos relacionados ao histórico de sua vida. Em busca de opiniões, estudos, enfim, textos que abordem qualquer elemento relacionado à psique de Einstein, podemos encontrar inúmeros temas, abordando tal assunto sob diferentes narrativas e pontos de vistas. Uma análise bastante curiosa diz respeito à criatividade de Einstein e seu processo criativo. Segundo Irene Marchilori, abre aspas, estudioso do assunto, fecha aspas, algumas características são inerentes às pessoas criativas: flexibilidade e fluência de ideias, pensamentos inovador, grandes sensibilidades, fantasia ou imaginação, inconformismo, independência de julgamentos, tendência à experimentação de novas experiências, uso bastante elevado de analogias e combinações incomuns, ideias elaboradas e ricas, preferência por situações de risco, motivação e curiosidade, senso de humor, impulsividade e espontaneidade, autoconfiança ou autoconceito positivo e sentido de destino criativo. Se tal afirmação é verdadeira, então não temos como negar, o que aliás já se sabe, que Einstein foi uma pessoa extremamente criativa. Se pudéssemos afirmar que era para cada qualidade citada aumentasse o percentual de criatividade de um indivíduo, ou mesmo se tivesse como medir e comparar, que Einstein era uma pessoa 100% criativa. Isso porque ele apresentava cada uma das qualidades acima citada. Tudo isso é perfeitamente detectável se analisarmos muito das inúmeras obras já escritas sobre ele. Sejam estas escritas por pessoas que tiveram uma proximidade maior e por isso analisaram não somente seu trabalho científico, mas também sua personalidade e sua vida particular, ou por aqueles que estudaram apenas os trabalhos dos cientistas. Segundo Marchiori,
abre aspas, 1996, fecha aspas, o interesse por tais características criativas de personalidade científica, como Einstein, tem sido pesquisado ao longo dos anos. Ainda segundo ele, tais investigações têm intenção de detectar as principais características que são inerentes a esse grupo especial de pessoas. E principalmente objetivam compreender quais fatores influenciaram para o desenvolvimento de tais particularidades. Entre as características citadas, poderíamos incluir uma certa intuição, que pode ou não estar associada a tal sensibilidade de que trata Marchiori, abre aspas, 1996, fecha aspas. Isso porque, ao longo da história da ciência, pode-se observar algumas personalidades que conseguem perceber algo que está eminente e que, no entanto, outras pessoas não conseguem perceber. É o caso, por exemplo, do próprio Einstein. Ao descobrir a teoria da relatividade restrita, ele utilizou as transformações de Lorentz, que descobriu sozinho por não ter tido acesso aos trabalhos do mesmo, mas porque Einstein, e não Lorentz, conseguiu chegar à teoria, abre aspas, Schoenberg, 1984. Ou então, Poincaré, que também poderia tê-lo feito, e no entanto, morreu sem sequer entender completamente a teoria de Einstein. Outros que chegou a resultados importantes, contando, entre outras coisas, como uma intuição fantástica, foi Maxwell, segundo Mário Schoenberg, abre aspas, físico brasileiro, fecha aspas. Maxwell constituiu uma teoria incorreta, embora tenha chegado a resultados corretos. A teoria que ele chama de incorreta é a teoria do eletromagnetismo. Schoenberg afirmava ainda que as famosas equações de Maxwell podem ser escritas numa variedade diferencial, não dotada de métrica. Riemanniana, não exigindo, portanto, tensor da métrica. O mais curioso, segundo afirma, é que, adotando esse mínimo de hipótese, admitindo só uma variável diferenciável quadridimensional, compreende-se certos aspectos das equações de Maxwell, abre aspas, Schoenberg, 1984, fecha aspas. A intuição que muitos físicos e matemáticos possuem e a qualidade com que se apresentam certamente torna a evolução dos conceitos científicos algo fascinante. Já que estamos citando alguns exemplos de personalidades interessantes de serem investigadas sob o aspecto analisado, podemos nos referir a Descartes. O próprio Maxwell já havia afirmado que a franqueza da física de Descartes estava no fato de que ele se baseava sobre um sistema de unidade L e T, abre aspas, comprimento e tempo, fecha aspas, não havendo massa, enquanto que o sistema de Newton era o M, LT, abre aspas, massa, comprimento, tempo, fecha aspas. No entanto,
100 anos depois de tal afirmação, verificou-se que na mecânica quântica relativística, baseada no chamado grupo de Poincare, há um sistema natural de unidade que não inclui a unidade de massa. Dessa forma, a teoria relativística confirma a intuição de Descartes, Schoenberg, 1984. Poderíamos citar outros exemplos, mas isso fugiria ao propósito do nosso trabalho. Vamos, contudo, que a história da ciência mostra que ideias aparentemente incorretas podem ser posteriormente válidas e que, nesses casos, haviam correspondido na mecânica quântica a profundas intuições. Se somarmos a criatividade descrita por Irani Marchiori à intuição relatada por Schoenberg, talvez possamos entender o sucesso de Albert Einstein. No caso particular de Einstein, retomamos as características antes citadas a respeito da sua criatividade. Podemos citar alguns exemplos que podem corresponder às características antes descritas, em se tratando de motivações e curiosidades. Estas sempre estiveram presentes em sua personalidade. Um exemplo disso foi a grande surpresa que teve quando seu pai lhe mostrou uma bússola pela primeira vez. A curiosidade de entender, aos 4 anos de idade, o motivo por que o ponteiro movia-se daquela maneira, o impulsionaram a indagar sobre a forma com que tudo se apresentava no universo. Isso relatando pelo mesmo e descrito neste trabalho. A tendência à experimentação de novas experiências o fizeram utilizar-se do experimentos imaginários, aliados ao pensamento inovador. Antes, o fizeram imaginar, aos 16 anos, como seria visto um raio de luz se o observador pudesse viajar àquela velocidade. Esse, inclusive, foi o ponto que o impulsionou a escrever mais tarde sobre a teoria da relatividade. O uso bastante elevado de analogia e combinações incomuns é algo que não necessita de análise, por estar claramente presente, inclusive no que já foi relatado. Mas podemos lembrar que o uso de analogia era algo comum nos seus trabalhos. Basta lembrar da própria teoria da relatividade, onde fazia referência a observadores para substituir a ideia do referencial inercial. Nota de rodapé: não entraremos em detalhes sobre o descrito, pois isso fugiria ao objetivo do trabalho. A independência de julgamentos pode ser exemplificada no fato de Einstein elaborar seus trabalhos, muitas vezes em concomitância com seus contemporâneos, sem conhecer, no entanto, o trabalho do mesmo, ou muitas vezes sem relevar ou dar importância a estes. Um exemplo é o experimento de Michelson-Morley. Apesar de conhecer o resultado, o próprio Einstein afirmou sobre neutralidade dos resultados de tal experimento nas suas pesquisas. O senso de humor é mencionado em todas as suas biografias. Escolhemos um trecho que relata seu senso de humor, descrito por Abraham Pais em Sutil é o Senhor.
Além da física, conversarmos também sobre outras coisas. Um dia contei uma anedota a Einstein, uma anedota judia. Apreciou-a tanto que comecei a colecionar as melhores para a ocasião seguinte. Enquanto lhe contava essa história, ele mudava de cor. Subitamente parecia mais jovem, quase um estudante travesso. Finda a anedota, descarregava um sorriso de contentamento, coisa que lembro com imenso prazer. A impulsividade também pode ser constatada no trecho a seguir. Abre aspas do mesmo livro, fecha aspas, e já foi comentada anteriormente. Todavia, também era temperamental. Podia explodir de cólera. Nesses momentos, a face empalidecia, a ponto do nariz embranquecia. E podia descontrolar-se. O pequeno e querido Albert chegou a arremessar objetos na irmã em várias ocasiões. Mostrava-se tão aberto a ideias revolucionárias que se ousava questionar os conceitos de tempo e espaço. Por que não questionar os de energia? Einstein foi notável por sua persistência e inconformismo, pois conseguia trabalhar horas ou dias no mesmo problema. Alguns tópicos o interessaram tanto que por décadas ocuparam sua mente. Ele mesmo certa vez confessou a um colega que pretendia passar o resto de sua vida refletindo sobre o que era a luz. Não se pode negar a relevância das características de criatividade comparadas às suas características pessoais, nem tampouco a possível existência de uma intuição agregada a algumas pessoas especiais como Einstein, mesmo acreditando que, se analisarmos muitas vezes o curso da história, podemos perceber que, se aquelas pessoas não tivessem criado determinadas coisas, outras estariam aptas a fazer o mesmo num espaço de tempo relativamente curto, como se algo devesse ser descoberto em determinada instante e não necessariamente por determinada pessoa, como acreditam alguns. Muito obrigado por você estar comigo, acompanhando essa doce leitura.